Maria Eduarda, boa noite. Giovana, minha querida Giovana, boa noite. Muito bem, Luiz Fernando, graças a Deus. Melhor agora com vocês aqui. Mavi, boa noite, Mavi. Ah, eu também, Giovana, senti a sua. Mais de 2 semanas sem se ver, né? Boa noite. Gente, eu já vou iniciando, mas hoje vai ser bem tranquila a aula, tá? Eu tô até gravando já, tá? Eu só queria pedir dos presentes aqui, pode escrever pelo chat. Qual é a idade de vocês? 17 Mavi, 17 Luiz Fernando, Giovana tem 20, Maria Eduardo 18 anos, ok? Vou colocando aqui, vocês me dão licença, tá? Só um minutinho. Aqui, ó, 18, peraí. Escrever assim, tá? Então, temos 18, 2 pessoas com 17 anos, né? Assim, bonitinho. E uma pessoa com 20, né? Até o momento. Isso, muito bem. Muito bem, muito bem. Ok, gente, é só para ir anotando, tá? Vocês veem minha tela direitinho, né? Vocês viram o PowerPoint, me ouvem bem, né? Tá ok, perfeito. Maravilha. Espero que chegue mais gente. Mas a gente vai iniciando. Vocês desconfiam qual é o tema da aula de hoje? Pelo que eu anotei ali. Ou não? Nem ideia? Eu comecei perguntando qual é a idade de vocês. Mas que isso tem a ver? Não viu? Tá bom, Giovana. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá. Ah, chegou o Caio. Aqui, ó. Já vou voltar lá. Isso, Luiz. Muito bem. Certeiro. Isso aí mesmo. Caio Bernardo. Chegou aqui. Boa noite, Caio. Tudo bem? Caio, só por curiosidade, assim, qual é a sua idade? Quantos aninhos você tem? 22? Tá ok. 1 ano mais novo que eu, hein? Eu tenho 23. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui, então. Então, temos ao todo, hein? Nossos colegas aqui. Um tem 18, 2 tem 17, 1 tem 20. E apareceu mais um com 22. Beleza. Realmente o nosso colega Luiz Fernando acertou. Nosso tema da aula de hoje é estatística, né? Estatística, mais precisamente médias, né? A média aritmética, mediana e moda. Ele disse muito bem. Só um minutinho antes de começar, gente, só aquela coisa de sempre, que é o seguinte: vocês sabem que quando eu começo a fazer o slide, né? Começo a exibir o slide para escrever, eu não vejo mais o chat. Mensagem escrita, nada. Então, mais uma vez, só enfatizando, se vocês quiserem, eu vou só aceitar aqui o Guilherme, hein? Guilherme chegou. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite, Kessia. Chegaram também. Beleza? Então, vocês chegaram em boa hora. Eu estava dizendo que depois que eu começo a aula escrevendo, eu perco a visão do chat. Eu não vejo mais mensagem escrita, nem o ícone de vocês, entendeu? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem perguntar alguma coisa, falar qualquer coisa, pode abrir o microfone e falar, tá? Eu dou sempre permissão para que me interrompam, tá? Sou professor que deixa ser interrompido, tá? Uma outra coisa. Ah, sim, Guilherme, vendo você agora eu lembrei. Qual é a sua idade, Guilherme? Qual é a sua idade, Kessia? Será importantíssimo para a aula de hoje. Qual é a idade de vocês? Guilherme tem 17. E a Kessia tem quanto? Qual é a sua idade, Kessia? Quantos anos você já viveu? Me diz aí. Deixa eu ver. Natália. Chegou mais uma. Natália... Gabriela, beleza, hein, gente? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Natália.
Só uma curiosidade minha, eu comecei a aula hoje curioso. Quais são as idades de vocês? Natália e Gabriela. Tô curioso, gente, tô curioso. 17 anos, Gabriela. Tá ok? Eu vou até anotar aqui, senão eu vou esquecer, peraí. A Natália tem 17 anos. Peraí, deixa eu ver. O Guilherme tem 17 anos, beleza. Tá ok. E você, Natália? Eu não vi se você escreveu, Natália. Qual é a sua idade, Natália? 17. 17? Obrigado, Natália. 17 também. Então tá beleza. Eu vou parar por aqui, tá, gente? Eu acho que é suficiente porque eu queria. Vou colocar mais um 17 aqui. Então, o nosso tema de hoje é realmente estatística, tá certo? Eu acho que até o momento, pelo menos eu, né, não tinha feito ainda com vocês alguma aula com o tema único, né, de estatística. É o que eu farei agora na noite de hoje, tá? Mais especificamente eu vou falar de média, mediana e moda, como bem disse o Luiz Fernando. Eu queria começar, evidentemente, pelo que é mais próximo da gente, né? Que seria a média, né? Ou seu nome completo, né? Seria a média aritmética. Tudo bem? Esse é o nome completo da famosa média, né? Na estatística. Média, mediana e modas é o que a gente chama de medidas de tendência central. Tudo bem? O que elas significam? São valores que representam o meu conjunto de dados, né, de valores, de algum modo. Entendeu? Vou aproveitar aqui essa pausa para aceitar mais um companheiro. Não vou perguntar a idade dele, mas olha só, gente, chegou a Márcia. Márcia Viterbo, hein? Márcia Viterbo chegou. Boa noite, Márcia. Deixa eu ver aqui. Peraí, agora sim, aceitei a Márcia. Boa noite, Márcia. Beleza, Márcia? Tudo bem, Márcia? Vamos lá. Voltando para cá, gente. Então, o que seria a média aritmética? Esse eu acho que é o mais fácil de todos, né? Média aritmética, simplesmente você chega nela como? Você soma todos os valores, não é isso? Que você tem, não é isso? E divide pela quantidade de valores somados, né? Por exemplo, como é que ficaria aqui a nossa média para esse conjunto? Normalmente, a gente simboliza a média assim, né? É um xizinho com uma barrinha aqui em cima, significando a média. Então, por exemplo, como é que ficaria assim? Primeira coisa que eu vou fazer, vou somar todo mundo que eu achei aqui. O nosso conjunto é formado por quem? Um valor 18, né? São as idades de vocês, né? De alguns de vocês. 18. Mais o que? 17. Mais o que? Este outro 17. Beleza? Mais o que? Esse 20 aqui bonitão. Beleza? Mais o que? Este 22. Tudo bem? Vou colocar assim. Mais o que? Este outro 17, esse outro 17 e esse outro 17. É o 17 somado 3 vezes aqui, bonitinho. E agora mais uma pausa. Mais um colega chegou. O que me avisa é a sineta. Espera aí. É o Paulo, hein? Ilustre também, é o Paulo. Vamos lá. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo em cima, Boa noite, Paulo? professor. Tudo Boa bom? noite. Boa noite a todos. Então, Paulo, quando você chegou, eu estava aqui fazendo a média aritmética das idades de alguns dos seus colegas. Olha só que legal. A média eu vou somar aqui todo mundo e em seguida eu vou dividir, não é isso? Pelo número de valores somados. Quantos valores nós estamos somando? Quantos são os valores aqui? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então eu vou dividir tudo isso aqui por 8.
Aí eu vou encontrar qual é a média das idades de vocês. Qual é a idade dos alunos do pré-vestibular Conceição em média. Aqueles que frequentam as aulas de matemática, né? Qual é a média das idades deles. Aí o que eu vou fazer? Vamos fazer essa continha. Não é isso? Não, eu vou me alongar na continha, claro, né? Mas a gente faz aqui para ter tudo bonitinho. Por exemplo, vai ser o quê? 18 mais o quê? 17 mais o outro 17, né? Mais o quê? 20 mais 22 mais 17 de novo, não é isso? Mais o quê? 17 outra vez e por último outro 17. Então vamos lá. A soma aqui em cima, sem grandes cerimônias aqui, deu 145, né? E agora eu tenho que dividir isso por 8. Dividindo isso por 8, indo direto aqui, vocês têm em média, os que frequentam as minhas aulas, né, os principais, aproximadamente 18 anos e alguma coisinha. Sendo mais exato, 18 anos, 125. Essa aqui é a média das idades de alguns dos que frequentam essa aula. Compreendem, gente? Vocês captaram direitinho como é que é, mais ou menos, né? Acho que isso é tranquilo. Eu vou só ir para outro slide aqui, peraí. Então, conceitualmente, matematicamente, a média eu acredito que seja um conceito tranquilo. Ela tem algo de muito mais profundo, mas eu vou me ater hoje a essa noção mesmo, simplesinha, tá? Por exemplo, essa noção ela é suficiente para que a gente responda essa questãozinha aqui do Enem. Olha que legal. Essa questão aqui, se não me engano, ela é recente. Eu acho que ela é de 2022, 2021, não tenho certeza. Mas ela nos fala o seguinte, olha só. É sobre os 5 jogos finais da última temporada de um jogo, né? Nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos, né, no jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. O melhor do campeonato de basquete. Tudo bem? Na atual temporada, 5 jogadores que estão aqui, né? Jogadores 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eles têm essa chance de igualar essa média ou de melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos, né? São 5 jogos, aqui tem a pontuação dos 4 primeiros, né? No jogo 1, no jogo 2, no jogo 3 e no jogo 4, para cada um dos 5 jogadores, né? Saber entender uma tabela também é importante, né? Para uma questão que tem conceitos de estatística, né? Nesses jogos das finais deste ano lá do jogo de basquete. Esse 5º jogo, aqui é só algum esclarecimento, né? Esse 5º e esse último jogo será realizado para decidir a equipe campeã. Quem é que vai ganhar esse torneio e quem será o melhor jogador dessa temporada. Agora vem realmente a pergunta da questão, né? O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no 5º jogo, né, para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada, é qual deles? Quem deles aqui está mais perto, nessa pergunta, de conseguir bater essa média aqui de 18 pontos, né? Conseguir algo maior do que isso, ou até a mesma coisa, né? 18 pontos. Então, olha só. Como a pergunta aqui, né, é sobre aquele jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos, né? A menor quantidade. Então, nós temos que nos ater ao seguinte. Eu quero, então, que esse jogador ele chegue a 18 pontos, né? Porque aí ele conseguiu cumprir a missão com a menor quantidade de pontos, né? Isso, porque ele chegou a 18 pontos, né? Que é o mínimo para você ter essa notoriedade aqui dentro, né? Você igualou, né, o recorde do ano passado, né? Que é a média do melhor jogador da temporada passada.
né? Então, eu estou em busca aqui de uma média de 18 pontos, beleza? 18 pontos nos 5 jogos. E o que significa isso, né? 18 pontos nos 5 jogos. E o que a gente vai fazer aqui? Para conseguir descobrir essa média, é claro que a estrutura do cálculo é essa, né? Essa média vai ser pontuação do jogo 1, não é isso? Por exemplo, assim, né? x1, mais o que? Pontuação do jogo 2, pontuação do jogo número 3, pontuação do jogo número 4 e a pontuação do jogo número 5, né? E eu vou dividir isso por quê? Não são 5 pontuações, né? Os 5 jogos, então isso aqui é dividido por 5. E essa média aqui, né? Como eu quero a menor quantidade, sempre menor, tem que dar uma média aqui de 18 pontos, não é isso? Então, por exemplo, como é que a gente pode seguir nessa análise? Olha só, o que a gente pode fazer aqui? Alguma coisa, eu vou aproveitar aqui essa pausa para aceitar mais o companheiro, peraí. Tá tranquilo, gente? Enquanto eu aceito a Sharon aqui? Atenção, hein? Chegou a Sharon. Boa noite, Sharon. Grande e maravilhosa Sharon. Apareceu aqui em mais uma noite de sexta. Tranquilinho, né, Giovana? Beleza. Vamos prosseguir, então. O que nós temos aqui? Se eu quero, gente, pense de maneira simples, tá? Sempre gosto mais. Eu acho que o nosso pensamento, quanto mais simples ele for, desde que seja correto, né? Eu acho que melhor é. Por exemplo, tem aqui alguma coisa, né? Um resultado aqui nesse numerador, que quando eu dividir por 5 vai dar 18. Quanto é que dividido por 5 dá 18, gente? Quando eu dividir esse valor por 5 vai dar 18. Que valor é esse, gente? Vê se não é verdade. Para descobrir que valor é esse, né? É só fazer 18 vezes 5, né? Para descobrir de quanto é esse valor, né? Ou então, né, se você quer alguma coisa mais visual, é como se nós fizéssemos isso aqui, né? Passasse aqui esse 5 que está dividindo para o outro lado, multiplicando aquele 18. Então aqui a gente vai ter 18 vezes 5. 18 vezes 5, gente, se eu não estou enganado, eu acho que a resposta disso ainda é 90, né? Se você fizer 18 vezes 5, isso vai ser 90, bem bonitinho aqui, bem redondinho, 90. Então, olha só, a soma das pontuações nos 5 jogos tem que ser 90 pontos, tá certo? 90 pontos e não mais que isso, porque nós queremos aqui. Então, olha só, é a partir disso que a gente vai olhar agora para a tabela. Por exemplo, aqui estão todas as pontuações dos 4 primeiros jogos do jogador 1, né? Tá aqui nesta coluninha, é isso, vou só destacar, mas vou tirar daqui a pouco, só para fazer espaço aqui. Vou aceitar mais um companheiro, tá badalado hoje, espera aí. Ana Júlia, Los Hermanos chegou. Boa noite, Ana Júlia, tudo bem? Seguindo, Ana Júlia, olha só, você chegou onde eu ia começar a fazer a análise aqui da tabela. Vamos lá, gente. Coisa simples mesmo, ó. Temos aqui para o jogador 1, ó, essas pontuações. Como é que fica isso? No primeiro jogo ele fez 12 pontos. Olha só como é que fica a soma dele. Temos aqui 12 pontos, 25 e depois 20 pontos nos dois últimos jogos aqui. Então, olha só. 20 com 20, isso vai dar quanto? 40, né? 40 com 12, isso vai dar 52. Não é isso? 52 com 25, 52 com 20, isso é 72. Com 5, 77. Então, olha só. Aqui ele contabiliza 77 pontos. Para 90, falta bem pouco, né? Faltam 13 pontos, né? 77 com 13 é 90. Ok. O jogador 2. Como é que está a situação dele? Ó, vamos ver. No primeiro jogo fez 12 pontos. No segundo ele fez outros 12. Então só aqui são 24 pontos, né? 24 com 20 pontos daqui, né? Do quarto jogo,
você vai ter 44 pontos. 44 pontos com 27 pontos, né? 44 com 20, 64, né? Com 7 isso vai dar 71, né? É o que ele tem até o quarto jogo. Então olha só, sem muita cerimônia aqui, você vê que o jogador 1 ele está mais perto de conseguir essa média de 18 pontos, né, do que o jogador 2, porque no quinto jogo ele precisa de menos pontos, né? Porque aqui ele tem 77, enquanto que o jogador 2 tem 71, né? Ele tem um pouquinho menos. Então isso quer dizer que no quinto jogo o jogador 2 vai precisar de um pouquinho mais, né, para conseguir atingir a média de 18 pontos, né? Então por enquanto o jogador 1 está na frente. Vamos ver o restante aqui. Jogador 3. Jogador 3, temos aqui 14 pontos, com 14 pontos, 28 pontos, com 17. 28 com 10, 38, com 7, isso vai dar 45 pontos, né? 45 com 26, 45 com 20, 65, com 6, isso vai dar de novo 71. Então, jogador 2 e jogador 3 estão empatados ali, né? Jogador 4 tem o seguinte, jogador 4 tem 15 pontos aqui, com 18 pontos, né? 15 com 10, 25, 25 com 8, 33, né? 33 com quanto? 21 daqui, mais 21, isso vai dar 42, né? 42 com 33, isso vai dar 72, 75. Então, olha só, 75 é bem interessante, né? Foi a maior pontuação que apareceu, por enquanto, né? Então, o jogador 4 é um forte candidato, né? Ele precisa de menos pontos para conseguir bater a média. Vamos ver aqui quem chegou. Manuela, gente. Aceitem a Manuela aí. Boa noite, Manuela. Se juntou a nós. Tudo bem, Manuela? Tranquilidade? Então você vê que o nosso maior trabalho aqui é fazer somas, né, gente? É um tipo de questão que você poderia investir um certo tempinho, né? Fazendo matemática básica aqui, né? Somando. Por último, o quinto jogador, ele tem o seguinte. Como é que está a situação dele aqui? Tem 22 pontos, né? 22 com 15, isso vai dar 32, com 5, 37. 37 com 20, isso vai dar 37 com 20, 57, com 3, 60 pontos, né? 60 pontos com 15 pontos, isso vai dar, nossa senhora, hein? Isso vai dar 7,5, né? Olha só, temos aqui então 2 com 7,5, não é isso? 2 com 7,1 e 1 com 7,7, né? Que eu nem tinha comentado antes. Eu falei que 7,5 foi o maior, né? Mentira, o maior foi o primeiro jogador ainda, ó, que tem 7,7. Então, como a maior pontuação que acumulou aqui foi o jogador 1, então isso quer dizer que ele precisa de menos pontos, né, para conseguir bater a média. A pontuação dele no quinto jogo pode ser menor, né, para ele conseguir fechar a média de 18 pontos. Então, nosso favorito aqui é o jogador 1, né, o primeiro jogador. Então, nossa resposta certa aqui é a letra A de amor, né? Ela aqui é o gabarito dessa questão. Então, gente, volto aqui para minha tela para saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da primeira questão da noite? Envolveu média, né? Pode ter sido mais trabalhosinho que difícil, né? Foi fácil, né? Envolveu média simplesmente, né? Uma análise simplesinha, né? Tem razão. Eu fiz a equação porque eu sou professor, né? Uma questão que envolve média, eu quis fazer bonitinho, né? Mas a rigor, ela não exige de você que você escreva bonitinho. Não, a média é x barra igual a x1, x2, x3, etc. Não precisa. Isso aí é coisa de professor e a didática, entendeu? Exatamente. O importante é você saber o que é e analisar. Por exemplo, se você entende que a média aritmética ela envolve esse tipo de soma, né? Você faz uma soma dos valores para depois dividir, né, pela quantidade de valores somados. Você pode fazer o que eu fiz aqui na tabela, né? Se eu estou fazendo uma soma
eu quero saber sobre a nota do quinto jogo, então eu posso ver quantos que os jogadores, né? Quanto cada jogador já acumulou nesses 4 jogos, para ver quem acumulou mais, né? Aquele que acumulou mais precisa de menos no último jogo, né? Então ele vai ser o nosso favorito. No caso aqui foi o jogador 1 com 77 pontos, né? Porque ele precisa de menos esforço no quinto jogo. Ele pode dar o luxo de fazer uma nota menor. Entendeu? Essa aqui é a moral da história aqui. Então, gente, o que eu queria fazer com vocês é só abrir a noite, né? Agora eu queria falar com vocês, não de um outro tipo de medida de tendência central, nada do tipo, mas eu diria que uma sutileza, né? Uma sutileza aqui da média. Por exemplo, como é que eu posso mostrar isso para vocês? Esse conjunto aqui de valores até que foi bom, porque ele mostra o que eu estou querendo falar. Por exemplo, observem aqui que no início eu fiz uma média das idades de alguns de vocês, né? Para ter aqui uma noção mais ou menos. E o que acontece? Eu quero que vocês percebam comigo, vê se aqui nessa média não acontece o seguinte. Eu vou até mudar de cor aqui, peraí. Acho que vai ser interessante uma cor diferente. Levemente diferente, olha só. Vê se não acontece isso, né? Temos aqui um valor 18, apenas, né? Um valor 20 e um valor 22. Mas olha só quantos valores 17 nós temos. Ó, 17 aqui, tem um 17, tem dois 17, tem 3, tem 4 e tem 5. São 5 valores iguais a 17, né? Então perceba o seguinte, temos aqui, vê se eu não consigo reescrever isso, em vez de colocar 17, mais 17, mais 17, assim, ó, a rigor ficaria assim a soma, olha só que coisa cansativa, né? O 17 somado 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Mais o que? Aí vem simplesmente aqui, né? O 18, o 20 e o 22, né? Em vez de escrever assim, que fica muito chato, fica muito grande, né? Fica muito poluído, né? E a gente pode ser mais organizado. Em vez de colocar o 17 somado 5 vezes, eu posso me dar o luxo de tirar isso daqui, né? Fazer um traço menor, não é isso? Escrever de maneira mais enxuta, né? Do seguinte modo, né? Em vez de ser o 17 5 vezes, é o que? 5 multiplicado por 17, né? 5 vezes 17, mais o que? 18, mais o que? O 20, mais o que? O 22. Não é assim, gente? Perfeito? Esse 5 vezes 17 é que eu queria mostrar, porque olha só, o 5 aqui, você pode entender que ele funciona como um peso. Não é assim? O que ele nos diz? Que o 17 aparece 5 vezes aqui. Né? Eu tenho 5 valores iguais a 17. Assim como com muita forçação de barra, olha só que legal. A gente pode dizer também que o seguinte, o 18, ele aparece uma vez. Né? Então é como se fosse 18 vezes 1. Né? O 20 aparece uma vez, 20 vezes 1. 22 aparece uma vez, 22 vezes 1. Então o que eu tenho aqui, né, se eu fosse bem rigorosozinho, né, é isso aqui, 18 vezes 1, 20 vezes 1, uma vez só, 22 vezes 1 e 5 vezes 17. Né? E quando eu for colocar aqui o meu denominador, uma coisa vai se manter verdade. Né? Eu estou somando 5 valores. Não é assim? Eu estou somando 8 valores. Né? São 8 idades aqui que eu peguei. Então eu vou dividir isso por 8, com certeza. Né? Absoluto, só que eu vou dividir por 8. Mas olha só, a gente pode entender esse 8, ver se não é verdade, de um outro modo. Né? Aqui eu só contei, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Mas quando você escreve assim, você pode entender esse 8 como sendo o quê? A soma dos pesos, ver se não é verdade. Ó. Tenho 5 valores iguais a 17. Temos o que? Um valor igual a 18, só aqui são 6 valores, né? Um valor igual a 20 e um valor igual a 22, né?
Ou seja, eu tenho 5, 6, 7, 8 valores. Então aqui eu vou dividir por 8. Qual é o nome disso, gente? Quando a gente escreve assim, né? Isso aqui é igual, o resultado é o mesmo, né? Mas olha só, eu escrevi de um certo modo, aqui aparece em muitos lugares, né? Com o nome de quê? Média aritmética ponderada. Já ouviram esse nome? Ponderada por causa dos pesos. E o que significam esses pesos, né? Você consegue enxergar esses pesos, né, aqui na média. Atenção, média aritmética ponderada. Você consegue enxergar esses pesos, né? Quando você escreve assim, eles ficam mais evidentes, né? Que é a quantidade de vezes, né? A frequência com que cada valor aparece no seu conjunto de dados, né? O 17 5 vezes, o 18 uma vez, o 20 uma vez e o 22 uma vez. Aqui nesse caso, né? Aí você pode entender a média como sendo o quê? Cada valor multiplicado pelo seu peso, né? Dividido pela soma dos pesos, né? 8 é a mesma coisa que o quê? 8, vou até deixar isso aqui mais evidente, né? É o mesmo que o quê? 5 mais 1, mais 1, mais 1. É simplesmente uma outra forma de você entender essa média. Mas o cálculo é o mesmo, né? A resposta é a mesma. É só uma outra forma de escrever, né? De acordo com as ponderações, com os pesos. Tudo bem, gente? Até aí tudo show de bola. Vou até botar para o chat. Tudo tranquilo. Já tinham visto a média ponderada nesse olhar assim? Ou nunca tinham visto? Ok? Bem, para trazer isso um pouquinho, eu também trouxe uma questãozinha, essa bem rápida, né? Sobre isso especificamente, né? Olha só, mais uma questão do Enem, também não é tão velha, eu acho que é de 2021, tá? Se não estou enganado. E ela nos fala o seguinte: uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, olha só, clássico, né? Uma pesquisa com o pessoal da escola, coletando suas idades. Aqui temos as idades de alguns alunos da escola. E organizou esses dados num gráfico. Repare, se você quiser ser bem técnico, né? Isso aqui é o quê? É um gráfico de colunas, né? Olha só que bonitinho. Vamos analisar um gráfico de colunas. E a pergunta é, qual é a média dessas idades, né? Qual é a média das idades em ano desses alunos, né? De quanto é essa média das idades? Eles têm que idade em média, né? Então, olha só, é uma questão muito simples, né? É só tirar a média. Mas se você souber, né? Dessa sutilezazinha, né? Desse modo de escrever, pensando numa média com pesos, ponderada, fica mais rápido de você colocar, né? Por exemplo, vamos fazer aqui essa médiazinha. Vai ser o quê? Por exemplo, temos aqui, olha só o que o gráfico nos diz. As idades estão, ó, muito importante saber disso, tá? Salva vidas, tá? Você entender direitinho os gráficos, né? Por exemplo, aqui na parte horizontal, no eixo horizontal, temos as idades, né? De cada aluno. E aqui, como eu falei, ó, é a frequência de ocorrência, não é isso? Quando você pensa na frequência, né? Isso significa o que aqui? Quantos alunos têm aquela idade, entendeu? Por exemplo, que o gráfico nos diz, ó, com 9 anos... nós temos 6 pessoas, né? 6 alunos com a idade de 9 anos. Com 18 anos, ó, temos aqui, ó, atenção, 12 alunos, ó, 12 alunos com 18 anos. Com 27 anos, temos um total inacreditável, né, de 9 alunos, tudo bem? Então você vê que essa quantidade de alunos, né, ela reflete no que aqui? Eu vou ter essa idade de 9 anos, se repetindo, né, sendo somada 6 vezes, né, eu vou ter essa quantidade de alunos, né, que tem 18 anos, começando 12, né, ou seja, vai ser 12 vezes o valor 18 sendo somado, né, e agora aqui, com 27 anos, eu vou ter 9 alunos, né, então vai ser 27
sendo somado 9 vezes, né? O 27 vezes 9, né? Então você vê que isso aqui é como se fossem os pesos, né? Os pesos de cada idade, né? Que é a nossa média. E qual é o total de alunos? Eu tenho aqui 6 alunos com 9 anos, 12 alunos com 18 anos e 9 alunos com 27 anos, não é isso? Então, essa aqui é a nossa média, né? Qual é o total de alunos, né? 6 mais 12, isso é 18, 18 com 9, isso vai ser 27, né? Então, são 27 aluninhos no total, que participou aqui dessa pesquisa, né? E agora vem, gente, as nossas continhas, né? 6 vezes 9 é quanto? Isso costuma ser 54, né? 54 é 18 vezes 12. 18 vezes 10 é 180. 18 vezes 2, isso é 36. 180 com 36, 180 com 30 é 210. É isso? 210 com 6, 216. Pode conferir aí, tá? 27 vezes 9, a gente pode pensar assim, né? 27 vezes 10 seria 270. 270 tira 27, a gente vai ter, tira 20, a gente vai ter 250, né? Tira 7, 243. Pronto. Agora é só somar isso aqui, gente. Vai ser bem rapidinho. Já vou colocar a resposta direto, tá? Ficaria assim, vamos lá. Pay attention, please. Vamos lá. 54 com 216 com 243. Isso vai dar 513, tá? Então vai ser 513 divididos por 27. Não tenho a mais vaga noção de quanto isso vai dar. Mas dividindo isso, a gente vai encontrar, adivinhe, 19 anos, né? 19 anos consiste na idade, né? Em média, né? Na média das idades desses alunos. 19 anos de idade. Tudo bem? É o que está escrito aqui, deixa eu ver, na letra D de dado, né? D de Dinamarca, D de jeans. 19 anos de idade é o nosso gabarito aqui, gente. Então foi mais uma questão, mais uma jornada, né? E ainda são 7h40, então beleza. O que vocês acharam, gente? Foi uma questão tranquila também? Márcia Viterbo, sim. Maria Eduarda, sim. Giovana, sim. Bem feliz, assim como eu gosto. Então, gente, são essas noções que eu queria passar com vocês, né, em relação à média. Entendo a média ponderada como sendo a média aritmética, entendeu? Só existe uma média, gente, a média aritmética, entendeu? Eu vou aproveitar aqui que o Heitor chegou. Boa noite, Heitor. Espero que esteja bem, né? Eu estou aqui falando de média com o pessoal. Eu queria dizer o seguinte, que média a média ponderada é a média aritmética. Só existe um tipo de média, gente, entendeu? Que é a média aritmética com a definição que a gente conhece, né? Você pega os valores, soma e divide pelo número de valores somados. Se você quiser reescrever esses valores nessa soma, se você vê que tem valores repetidos, aí você diz que esses valores têm um peso, né? Aí nasce a média ponderada. Mas não é nada mais que isso, não são duas médias diferentes, é um tipo de média só, entendeu? Quando você reescreve, né, recebe o nome de média ponderada, né? Mas aí é coisa de livro didático, né? Tá bom. Então, gente, vamos continuar aqui para trazer o seguinte. Agora que eu já encerrei aqui o que eu queria trazer sobre a média, pelo menos por enquanto, pelo menos para a aula de hoje, né, eu queria falar um pouco com vocês sobre a outra tendência de medida central. Tudo bem? Vamos nós aqui, que é essa simpatia, que se chama mediana. Tudo bem, gente? Mediano. O que seria uma mediana? Gente, eu acho que esse conjunto de dados aqui que nós temos, ele é excelente para falar com vocês o que é mediano. Só tem uma coisinha aqui, eu queria ver com vocês o seguinte. Temos aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Mediana, eu acho que fica melhor de você ver no primeiro momento assim, quando você tem uma quantidade ímpar de valores. Como aqui a par eu tenho 8, vou fazer o seguinte, eu vou pegar 7, tá? Eu vou esquecer esse 17 aqui, tá? Ele vai morrer por enquanto. E vou pegar só esses, tá? O 18, 17, 17, 20, 22 e 17, 17, tá? Esse último aqui morreu por enquanto. Uma coisa muito importante para você conseguir enxergar a mediana e identificá-la corretamente, tá? Os valores têm que estar em ordem crescente, tá bom? Em ordem crescente ou decrescente, tudo bem? Aqui, ó, valores em ordem crescente beleza? Ou decrescente. O que você preferir, eu coloco sempre em ordem crescente. Tá? Então, antes de te dizer o que é exatamente a mediana, eu vou colocar em ordem crescente esse meu conjunto de dados, né? Ou esse conjunto de valores. Então, por exemplo, o menor que nós temos aqui é o 17. Né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 valores de 17. Né? Então, olha só, 17, 17, 17, 17. Depois nós temos um 18, um 20 e um 22. Então, 18, 20 e 22. O que significa mediana? Temos aqui 7 valores, deixa eu ver se não é verdade. São 7 indivíduos, 7 idades diferentes, né? 7 idades, 7 valores, né? Então, olha só que interessante. A mediana, por definição, é aquele valor que divide esse meu conjunto de dados precisamente ao meio, quando eu os coloco em fila. O que significa isso? O que é você estar na metade da fila? Hã? O que houve? São 5 números 17. Eu sei, mas aqui eu tirei um para ficar bonitinho, porque eu queria um valor ímpar. Ah, entendeu? Tá. Então eu peguei só 4. Nesse último aqui eu fiz o risquinho, ó, para ir embora, tá bom? Então, voltando aqui, gente, eu peguei 7 por o seguinte, porque fica bem legal de você enxergar onde é que está esse valor que está realmente no meio aqui, né? Aquele que é a mediana. Por exemplo, esse valor, vê se não é verdade, ele é esse 17 aqui, ó. Ele aqui é a nossa mediana. Vou botar assim, ó, mediana. Por quê? Porque ele está na metade da fila. Dessa fila que eu fiz, né? Como é que eu sei que ele está na metade? É o seguinte, ó. Porque eu tenho 3 valores atrás, não é isso? À esquerda, né? E outros 3 valores à direita. Beleza? Então ele divide aqui precisamente no centro. Tudo bem? Ele está realmente ao meio aqui. Beleza, gente? Por isso que ele é a mediana desse conjunto de dados. Entendeu? Quando eu tenho uma quantidade ímpar de valores, se você quiser saber quem é a mediana, basta você fazer. Se a quantidade for ímpar, né, você faz a quantidade de valores, né, soma umzinho e divide por 2, se você quiser ser mais ortodoxo, né? Isso vale para uma quantidade de termos que é ímpar. Né? Por exemplo, aqui nesse caso, né, como aqui eu tinha 7 valores, então aqui vai ser 7 mais 1, né, perceba, 7 mais 1. Isso é 8, dividido por 2, 4. Então, olha só, a nossa mediana é o quarto valor, isso não é verdade, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Quarto valor, né? Primeiro aqui, segundo aqui, terceiro aqui, quarto aqui, bonitinho. Quarto valor. Agora, se a nossa quantidade de valores fosse par, como é que a gente faria? Né? Se eu tivesse realmente considerado aquele 17 lá, ó.
colocasse o que estava no começo, né? Que era com um valor 17 a mais. Vou colocar assim, ó. Vou tirar o destaque e vou acrescentar ele aqui. Esse aqui que eu apaguei. Esse outro aqui que eu vou acrescentar, né? Vamos lá, aí ficaria assim, né? Faltou 18. Espera aí. Vamos ter aqui. Agora você percebe que eu coloquei aquele valor 17, né? E agora não são mais 7 valores, mas sim 8. Né? Sim, são 8 agora, que era o que eu tinha no começo. Como é que eu faço, né? Quando eu tenho essa quantidade que é par agora, né? São 8 idades. Como é que eu faço para chegar na minha mediana tendo um total de 8 idades? Não é isso? Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Agora o que a gente vai fazer, eu vou até tirar aquele destaque para não ficar poluído, sai daqui. O que a gente tem aqui? O conceito é o mesmo, né? É o valor que está precisamente no centro desse conjunto. Só que quando a quantidade é par, ele fica de certa maneira escondidinho, sabe? Você não vê ele explicitamente, como quando a quantidade é ímpar. Quando a quantidade é par, nós dizemos o quê? Que o cara que está no meio, ele está aqui, ó. Vê se na verdade, eu vou até mudar de cor, que esse traço merece estar bem bonitinho para vocês. Opa! É a afobação na tela aqui. Pronto. Isso. Só. Ele está aqui, ó. Ele está aqui bem bonitinho, olha só. Está aqui. Beleza, gente? Aqui está a nossa mediana. A mediana é esse valor que está aqui. Mas que valor é esse? A gente diz que é o quê? A média desses dois valores. Pelo seguinte, olha só. Esse valor aqui, ó, que está aqui entre esses dois valores, né? O que acontece aqui? Você tem 1, 2, 3, 4 valores, né? Aqui seria o quarto valor. Antes, à esquerda, e outros 4 valores, né? Quinto, sexto, sétimo e oitavo, mais à direita, na frente dele. Então, olha só. Esse valor aqui, ó, que é essa médiazinha, que eu coloquei aqui em interrogação, ele divide aqui esse conjunto em duas metades, né? 50% dos valores, não é isso? Ó, estão depois dele e 50% dos valores estão antes dele. Essa é a definição de mediana. Então, olha só, quando a quantidade é par, o que você vai fazer? Você vai tirar a média desses dois aqui, por exemplo. Os dois aqui não são 17? Então, aqui a nossa mediana é 17 mais 17 dividido por 2. O que você pode fazer vai dar 17 de novo. Então, olha só, ainda assim, a nossa mediana aqui, para esse conjunto aqui, coincidentemente, ela seria 17 também. Né? Porque esses dois valores aqui são iguais. Né? Então, beleza, gente. Quando você tem uma quantidade ímpar, uma quantidade par, perdão, o que você vai fazer é tirar uma média. Né? E como é que a gente escreve isso de maneira bonitinha? Só para ter aqui para vocês. Né? Você vai tirar uma média do termo que tem a posição n sobre 2 com o termo que tem a posição n mais 1 sobre 2. Isso aqui dividido por 2. Pronto. Essa aqui é a maneira matematicamente bonitinha que vocês não precisam saber, tá? Mas eu coloquei aqui. Basta você fazer um papo como eu fiz aqui, né? Acho suficiente. Mas se você quiser, se for um conjunto maior, você ficar perdido, você usa isso aqui. Por exemplo, vê se não foi isso que eu usei. Por exemplo, mediana, nós tínhamos aqui 8, né? O nosso n aqui, vê se não é verdade, ele vale 8. Aqui para esse caso, bem bonitinho. N igual a 8. Então, olha só. Eu vou pegar, então, 8 sobre 2 é 4, né? Então, eu vou pegar o valor, né? Que está na quarta posição e o valor que está na quinta posição. Não é isso? A quarta posição, a quinta posição, eu vou dividir por 2, entendeu? É isso que a gente faz quando a nossa quantidade de valores, eu vou até escrever aqui melhor para vocês, tá? Vou escrever assim. É que a maneira como eu escrevi antes pode ficar um pouco confusa. Isso aqui, tá? Que eu tô querendo dizer.
né? 8 sobre 2, 4, mais 1, é isso, a quinta posição. Então vai ser a quarta posição, a quinta posição, pego esses dois valores e divido por 2. Tudo bem? Então, isso aqui que a gente faz quando n é um valor par. Quando tem uma quantidade par de valores. E essa foi a mediana, gente. Essa foi a mediana. O que vocês acharam? Vou até voltar para o chat aqui. Que hoje está legal, está quase acabando a aula. O que vocês acharam, gente? Bom, tudo bem? A parte lá da mediana atrapalhou um pouco, foi tranquilo, né? Achei tranquilo. Beleza, Giovana. A moda, gente, a moda é a parte mais rápida, né, da aula de hoje. Né? Só para dizer, né, nesse espacinho michuruca aqui que me sobrou, só para dizer que eu não falei dela, tá? A moda é o quê? O valor que mais se repete no nosso conjunto de dados, não é isso? Ó? Mediana, moda, seria o quê? Moda é aquele valor, é aquele dado que mais se repete. Se repete. Não é isso? Que mais se repete. Com essa letra de médico aposentado. Né? Vamos lá. Isso. Então, olha só, gente. O que nós temos aqui no nosso conjunto de dados que vocês me deram? Aqui tem alguma moda? Tem, né? Gritando aqui. A nossa moda aqui é 17, né? Apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Então, essa amostra aqui, ela tem uma moda, que é o valor 17. Tudo bem? E essas três medidas aqui são medidas de tendência. Medidas de tendência. Central, porque elas resumem, de certa maneira, representam o nosso conjunto de dados. Nessas três situações, eu estou trocando 8 valores por 1. Por exemplo, quando eu olho aqui para a média aritmética e encontro este valor, é como se eu trocasse, né? Se me conver, né? Se for conveniente, eu troco esses 8 valores por esse aqui. Né? Ou então eu troco esses 8 valores, no caso da mediana, né? Por esse aqui. Né? Ou eu troco, no caso da moda, né? Por esse aqui, que a moda é o valor 17. Né? A moda, vou escrever assim, ela é 17. Então, gente, por isso elas recebem esse nome, porque são valores representativos do conjunto de dados. Tudo bem? Essas três aqui são as que mais caem em Enem, né? Em vestibulares por aí. Antes eu vou só mostrar aqui para vocês uma coisinha, né? Que as outras questões que a gente fez, o que ficou aqui o quê? Essa questão do Enem, que fala de terremoto, né? E também de mediana, né? Na verdade, a pergunta se essa questão aqui é mediana, aí o que você faria? Você colocaria esses dados em ordem crescente, né? Repare que aqui não está, é uma pegadinha, né? Os valores aqui estão fora de ordem. E para você encontrar a mediana, eles têm que estar em ordem, né? Crescente ou decrescente, para você ter alguma conclusão aqui, né? E essa outra questão, ela envolve mediana, moda e média, as três, né? Só que é uma questão bem mais interessante, pelo menos eu acho, né? Porque você consegue responder essa pergunta sem muitos dados, entendeu? Só com essa informação. Só com o que ele te deu mesmo, que é muito pouco, né? É o que mostra que se você souber direitinho o que significa mediana, o que significa média, o que significa moda, você consegue tirar algumas conclusões sim, dependendo da situação que você tem. Eu até faria aqui com vocês, mas o tempo tá, né? São 7h55. Eu gosto de dar um refresquinho com meus aluninhos antes da aula, da próxima aula, né? Então essas duas questões eu vou encaixar depois, em algum outro momento, tá? Sobre a lista de presença, né? Eu vou colocar para vocês hoje, após a aula. Se eu não esquecer de novo, eu acho que hoje não, né? Mas eu vou colocar lá no Classroom para vocês, tá? Quer dizer, vou colocar no WhatsApp. Quando terminar, pode falar, Paulo. Diga. Professor? Sim. Você vai dar aula de geometria pra gente? Geometria plana, espacial e analítica? Ninguém deu ainda?
Nada. Ninguém deu nada de geometria pra vocês, mas que coisa, cara. Nada. Tem Alexandre, tem Luiz Paulo, nenhum deles chegou em geometria ainda. Não. Que Eu tô até loucura, preocupado, cara. porque é muita Hein? geometria pra gente ver. Eu sei disso, sei disso. O que o Alexandre tá fazendo com vocês? Ele tá onde? E na última aula, que foi sábado online, ele deu a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau? Cara, mas tem função para vocês verem, tem as geometrias aí, tem logaritmo, tem essas coisas aí, cara. Mas tem que ver isso. Eu tô me organizando agora pro seguinte, gente. Online com vocês. O professor, ele só dá reforço, né? Entendi. Eu não sei como é que tá essa divisão. É porque, na verdade, eu vou ser franco com vocês, não tem divisão nenhuma. Entendeu? Parece que os três estão fazendo o que cada um julga ser o mais adequado. Eu tentei alinhar algumas coisas com o Luiz Paulo e com o Alexandre, mas não saiu muita coisa. Eu estou me organizando para o seguinte. Eu vou até mostrar a vocês, se vocês permitirem passar um pouquinho hoje. Eu vou mostrar a vocês. Vocês perceberam que hoje a aula foi sobre o que é de principal, né, da parte de estatística, né? Mediana, média e moda. O professor Luiz Paulo, ele tá com a matemática básica. Eu sei disso. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, né? Uma coisa que eu mostrei no primeiro dia de aula, né, que foram esses dois gráficos aqui. Se vocês perceberem bem, a maior parte do que cai no Enem, né, costuma ser realmente a matemática básica. E a segunda campeã, né, são questões de estatística. Por isso que eu dediquei a aula de hoje a o que há de principal estatística, que são esses três conceitos, né? As medidas de tendência central, né? É o que mais aparece, né? O resto é análise de gráfico, entendeu? E isso aparece em outras questões de outros tópicos também, não é só de estatística, né? Então, por exemplo, depois, no nosso pódio aqui, nós temos as geometrias, né? A plana espacial. Como vocês veem, né? Que vão ser as próximas aulas, né? Eu sei que o Luiz Paulo, não sei se ele entregou algum planejamento para vocês, mas está previsto para ele falar de área, perímetro, algumas coisas de geometria mesmo, lá para outubro e novembro, entendeu? Outubro, final de setembro, entendeu? Ele deve revisar alguma coisinha com vocês. Nisso, como é que vão ser as próximas aulas? Eu vou começar a falar de funções, né, das funções principais, função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, né? Só que claro, o Luiz Paulo não sei, tem que ver com ele. No planejamento dele tá só matemática básica mesmo. Ele não pegou nada de ensino médio. A função é o senhor que vai dar aula pra gente, é isso? Ao que parece, sim, né? Então, no momento, o que eu vejo tem é isso. Por exemplo, nas próximas aulas eu vou começar a falar de funções. Claro que função não é uma aula só, né? São várias funções, são várias coisas. Então vão ser cada aula para uma função, né? Uma aula para função afim, outra para quadrática, outra para trigonométrica e assim por diante, entendeu? Eu fiz a conta aqui e vai dar para a gente fechar bonitinho se a gente fizer assim, entendeu? Eu fiz a conta mais ou menos e, por exemplo, para as funções é que eu vou dedicar um tempo maior porque tem uma variedade maior, né? Mas para as outras aulas eu vou fazer o que eu fiz para hoje de estatística, né? Eu reuni numa aula só, o que é a parte mais importante de estatística. Aí, por exemplo, para a geometria plana, eu vou fazer coisa parecida. Para a geometria espacial, coisa parecida, entendeu? Para análise combinatória, coisa parecida, entendeu? Assim por diante, para esses tópicos aqui, entendeu? Só para aqueles que exigem mais tempo, né? Tem muita coisa realmente para falar, que vai ser em mais de uma aula. Mas estou me organizando para ser nessa divisão aí, porque vai bater direitinho com o número de aulas que a gente tem ainda aqui no online, entendeu? Que é em torno de 15, por aí. Em torno de 15 ou 14 aulas, entendeu? Valeu. Valeu? Obrigado, professor. Vamos junto. Nada. Então, gente, daqui a pouquinho eu tô mandando a lista para vocês, tá? Para vocês colocarem presença. E no mais, uma ótima noite. Uma ótima noite para vocês.
Nossa aula do dia 5, eu vou colocar para vocês, tá? Que eu não tive aqui, mas eu vou colocar a gravação para vocês. Vai ser a última parte daquela resolução da prova da UERJ, tá? O que ficou faltando eu vou resolver nessa aula gravada, tá bom? Valeu, professor. Tchau, Obrigado. tchau, gente. Valeu.